Mundial da Diabetes. Esse dia é comemorado desde 1991, 14 de novembro, data de aniversário de Sir Frederick Banting, co-descobridor da insulina, juntamente com Charles Bast. Hoje em dia, mais de 537 milhões de pessoas, ou seja, uma a cada 10, estão vivendo com diabetes. A maioria desses casos é diabetes tipo 2, que é amplamente evitável se a gente prestar atenção, praticar atividade física, tiver uma dieta equilibrada, tiver hábitos saudáveis e muito mais. Para falar sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas sobre diabetes e te ajudar se você já é diabético ou pré-diabético ou está com medo porque tem na família, Dr. Filippo Pedrinola. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Prazer estar aqui. Também, prazer em recebê-lo. Vamos lá, vou sentar aqui do seu lado e a gente vai aprender um pouquinho mais aqui contigo, doutor. Vamos lá. Eu já te conheço e te entrevisto há uns 13 anos e a gente já falou de diabetes várias vezes, né? Eu fico encantada que a medicina, ela está sempre em evolução. Você acredita que nessa última década a gente avançou em descobertas, em tratamento, em controle? A gente avançou bastante. Se a gente for imaginar, em 2000, existiam 3 medicamentos para controle do diabetes. Hoje tem mais de 40. Então, realmente houve um investimento muito grande e a ciência conseguiu, nessas últimas décadas, principalmente, melhorar muito o tratamento do diabetes. Porque as medicações evoluíram tanto que elas não são só para controlar a glicose, mas elas também ajudam a diminuir os riscos de saúde, melhorando, por exemplo, saúde cardiovascular, cardíaca, renal, ocular. Então, as medicações hoje, elas ajudam tanto no controle da glicose, como também ajudam a evitar a agressão aos órgãos principais que o diabetes ataca. Perfeito. Eu fiquei um pouco impressionada com a abertura, a produção me contando que a insulina foi descoberta em 1991. Ela foi descoberta em 1921. Ah, em 21. 21. Ah, tá. Eu pensei, não é possível, gente, 91 para cá são 32 anos, né? Seria algo muito recente. Então, tá, tem mais tempo, mas de toda forma é recente, né? Então, a gente, com a insulina, a gente já teve aí um começo de tratamento eficiente, mas depois com mais de 40 medicamentos, né? Que bom. Existem 2 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 e a 2. A 1 não tem jeito, a pessoa nasce com ela, é isso? A diabetes tipo 1 é doença autoimune. Então, a pessoa não nasce com ela, mas ela tem uma tendência genética e o organismo, o corpo, é como se ele não reconhecesse as células do pâncreas como sendo nossas, que são as células que produzem insulina, e começam a produzir anticorpos contra ela. Então, aí destrói essas células do pâncreas e não tem como o corpo fazer mais insulina. Então, o diabetes tipo 1 não é uma doença, vamos dizer, transmissível, hereditária, mas ela simplesmente é uma doença autoimune. Quer dizer, é bem diferente do diabetes tipo 2, que tem outras causas, né? O diabetes tipo 2, ele está relacionado a estilo de vida. Antigamente falava-se muito do açúcar. Quando a gente fala em açúcar, a gente está falando do doce ou de tudo que é transformado nessa energia rápida que é o açúcar? Existia muito isso, né? A dieta do diabético, então você é diabético ou ficou diabético porque comeu muito doce, e se está diabético não pode comer doce, mas não é bem assim. Hoje a dieta do diabético também mudou muito, né? Porque o problema maior é o excesso de peso e a obesidade. Essa é a maior causa do diabetes tipo 2. E a pessoa não engorda só por causa do açúcar, do doce. Tem pessoas que nem gostam, né, de açúcar e doce e aumentam muito o peso, mesmo sem consumir açúcar. E essa gordura, principalmente abdominal, visceral, essa gordura, o que ela faz? Ela não deixa a insulina funcionar direito. E isso cria uma situação chamada resistência à insulina. Então a insulina está lá. É interessante isso, porque no diabético tipo 2, a pessoa às vezes tem a insulina normal ou até aumentada. Não é uma deficiência da insulina. Ela só não consegue agir direito pelo excesso de gordura abdominal, principalmente do excesso de peso. Então é claro que o açúcar, a insulina é o hormônio responsável por pegar o açúcar, que é a glicose, e jogar para dentro da célula. Então quando a pessoa está com diabetes, comer o açúcar vai fazer com que essa glicose fique mais no sangue. Então a dieta do diabético, o que a gente contraindica? É não comer açúcar, doce, tudo aquilo que tem açúcar mesmo adicionado. Porque vai ter um pico muito rápido.
dessa glicose. Mas pode comer carboidrato, né? Mas especialmente aqueles carboidratos mais integrais, que tem uma velocidade de absorção mais lenta. Demora mais para fazer esse pico, né? Então é raro uma pessoa ter diabetes do tipo 2 se ela estiver magra? É bem mais difícil, porque a causa principal é o excesso de peso e gordura visceral. Mas a pessoa, o que a gente chama de diabetes tipo 2, também uma outra nomenclatura é o diabetes não insulino dependente. E o diabetes tipo 1, insulino dependente. Mas algumas pessoas que têm, por exemplo, uma pancreatite, né, ou tiveram algum outro tipo de doença, ou medicamentos que atacaram o pâncreas. Então, de repente, uma pessoa magra, ela pode ter tido algum outro tipo de doença, o mais comum, por exemplo, uma pancreatite alcoólica, né, que é o mais comum, e aí destrói esse pâncreas parcialmente e a pessoa pode se tornar diabética tipo 1 ou até tipo 2, porque o sendo pâncreas magra. não vai produzir insulina. Vai produzir insulina. Mas são situações mais raras, né? E toda vez que a gente come açúcar, a gente avisa o pâncreas que ele tem que produzir insulina para quebrar esse açúcar, é isso? É isso aí. Só que às vezes a insulina chega no sangue e ela não consegue encontrar onde está a fechadura para ela. Pensando como se a insulina fosse uma chavinha, ela não consegue encontrar a fechadura. Ou seja, é uma resistência à insulina. A insulina está lá, mas não consegue funcionar. Entendi. Isso é a principal situação que caracteriza, vamos dizer assim, o diabetes tipo 2. Não sei se é visual como eu, mas eu já faço na minha cabeça todo um desenho, assim, para facilitar o entendimento. Temos um depoimento de uma moça, né, que descobriu diabetes, enfim, a gente vai acompanhar aqui, depois a gente conversa, tá bom? Tá ótimo. Pode rodar. Existem dois tipos de diabetes, Tá certo? tipo 1 e tipo 2. São doenças diferentes que possuem uma coisa em comum: a deficiência na produção da insulina. do 1921? Thaís Fúngaro descobriu que era portadora do tipo 1 aos 14 anos. Eu fui para o hospital com uma virose e aí um dos exames deu alterado, o exame de urina. Com isso, o médico falou assim, olha, não é tão preocupante, mas se eu fosse você, eu investigaria. Eu estava muito desidratada, então assim, o lábio muito seco, os sintomas também, então eu tinha perdido muito peso em uma semana, assim. E aí ela fez o teste de glicemia lá. O teste deu 315, que é bem alto. E me orientou a começar a insulinoterapia no mesmo dia. Ela falou, se a gente não conseguir achar uma farmácia que tenha as insulinas disponíveis, você vai precisar de internação, porque está bem alta. Fui na farmácia que ela indicou. O senhor da farmácia já me orientou, eu tomo 2 tipos de insulina diferentes desde o início, né, do tratamento. A diabetes tipo 1, ela é uma doença crônica, então assim, ela vai pro resto da minha vida. O tratamento é feito por meio das insulinas, então eu tenho uma insulina de ação rápida e uma insulina de ação lenta. Faço controle de glicemia também, eu meço cerca de 6 vezes ao dia a glicemia e as insulinas sempre que eu como, né? Toda vez que eu vou me alimentar ou que eu tô sentindo algum sintoma de hiperglicemia, eu preciso aplicar. Esse tratamento não é um tratamento barato. Você consegue esses medicamentos pelo SUS? Até os 18 anos eu pegava na farmácia do SUS mesmo, assim, sem grandes problemas. Mas quando eu fiz 18 anos eu precisei entrar com um processo. Esse acesso foi negado na época e aí minha família entrou com um processo administrativo para a gente conseguir o acesso e desde então eu tenho acesso tanto da insulina rápida quanto a insulina de ação mais lenta e as fitas de glicemia. As fitas de glicemia, na verdade, é o mais fácil de conseguir, né? É preenchendo um formulário e levando comprovante de residência na UBS. Como você convive com a doença? Dá para conviver, hoje em dia, muito tranquilamente, né? Antigamente a gente tinha muita restrição, ainda mais da diabetes tipo 1, antes de insulina, as pessoas morriam muito rápido, porque é uma doença autoimune, então ela destrói todas as células que produzem a insulina, né? Então a pessoa se torna muito dependente, mas hoje em dia é bem tranquilo. Que conselhos você dá para alguém que foi diagnosticado com diabetes? Ter calma, procurar grupos de apoio, tem a ADJ, a Associação de Diabetes Juvenil, por exemplo, que faz um trabalho muito bacana, e eles têm grupos de apoio para crianças, para pais que tiveram filhos diagnosticados, para adolescentes, eles fazem também acampamentos para os adolescentes, então procurar esses grupos de apoio é bem importante e manter o controle mesmo, essa disciplina com a alimentação, porque com isso, assim, os sintomas de hiperglicemia, de hipoglicemia acaba diminuindo muito, né, quando você mantém tudo controlado.
Na verdade, depois de um tempo, as pessoas acabam se adaptando, encontrando o caminho. E o diabetes, por exemplo, não sei se os dois, mas o diabetes não tem cura, só controle? O diabetes tipo 1 não tem cura, né? Porque ele realmente destruiu as células do pâncreas e não tem como voltar e a pessoa fica dependendo da aplicação da insulina. Já o diabetes tipo 2, se a pessoa, se a causa que a gente estava falando, que é mais a obesidade, o excesso de peso, ela emagrece, começa a fazer exercício físico e muitas vezes ela consegue até parar de tomar remédio. Ou seja, ter uma remissão praticamente completa da doença e jogar fora os remédios. Isso a gente vê na prática também. Perfeito. Doutora, a gente está vendo uma febre aí da turma que não tem diabetes usando os medicamentos que foram desenvolvidos para o diabetes, estão usando off-label para emagrecer. E as pessoas sempre ficam com essa dúvida, será que isso causa diabetes? Pois é, né? As canetinhas, né? As canetinhas para emagrecer, né? E esse é um grande avanço, né? Esse é um grande avanço no tratamento do diabetes. Aí começou a se ver que as pessoas que usavam essas canetas emagreciam também. Então, aí a partir disso, começou a se fazer estudos para ver se poderia ser usado também para o emagrecimento. E já foram publicados os estudos, né? E já foram aprovadas as canetinhas para emagrecimento também. Então, hoje em dia, até do ponto de vista médico, a gente diz que é errado falar que é remédio para diabetes, porque é um remédio para tratar a obesidade também. Então, ele foi aprovado. Então, ele está aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, está aprovado pela Anvisa aqui, para o uso para o próprio emagrecimento, não é mais off-label. E não tem o efeito colateral de provocar um diabetes em quem não tem, né? Não, ele protege, na verdade. E sabe que é interessante isso? Porque até estudos em cardiologia, foi publicado não faz muito tempo, viram que esse tipo de remédio protege o coração. Porque melhora a pressão, melhora o nível de colesterol, de triglicerídeos, a própria glicose. Então, isso melhora a saúde do coração. E aí, a própria Sociedade Americana de Cardiologia aprovou o uso desse tipo de medicação para pacientes cardiopatas, né, que têm um problema cardíaco. E aí foi feito um outro estudo mais novo ainda, em pacientes que estavam sendo estudados diabéticos, que tinham um problema renal, e não diabéticos também com problema renal, e viram que usando também esses medicamentos, e foi interrompido antes do tempo, porque melhorava tanto a função renal, que eles interromperam para poder já prescrever. Então, ele tem ajuda até na proteção da própria função renal. Nossa, olha que interessante. A gente está vivendo uma era muito carente desse tipo de informação, porque saíram alguns documentários no Netflix, por exemplo, que muita gente assiste, tem acesso, né? Falando sobre a máfia dos medicamentos, etc. Então, é muito comum também as pessoas falarem, daqui a um tempo, será que vão falar o quê dessas canetinhas? Porque virou febre, né? Mas, então, a gente já tem estudos que elas são seguras. Se a gente for pensar na linha do tempo, esse tipo de medicamento ele já é estudado há décadas. Né? O primeiro foi há praticamente quase 30 anos atrás. Então não é uma coisa nova. Né? Esse mecanismo de ação, da forma, né, como esses remédios agem, já é estudado há mais de 2 décadas. Então os estudos de segurança mostram, de fato, serem muito seguros. Né? Eu sempre brinco que medicina é uma ciência de verdades temporárias. Então, pode ser que amanhã se descubra que alguma coisa possa não fazer bem. Mas são muitos estudos, né? Realmente são milhões de pessoas. Esses estudos foram feitos em vários países ao mesmo tempo. O Brasil também participou. E no diabético, o efeito é o mesmo. A pessoa vai sentir uma saciedade, o processo de digestão ele é mais lento, é isso? Ele melhora, porque esse remédio tem várias ações, né? Uma no cérebro, uma regiãozinha do cérebro chamada hipotálamo, que regula a fome e a saciedade. Então, ele age ali diminuindo a fome e dando mais saciedade. Então, eu brinco que a pessoa faz um prato mais chique, né? Porque ela come menos volume. Então, ela come menos e tem uma diminuição da velocidade de esvaziamento do estômago. Então, dá às vezes aquela sensação que comeu uma feijoada e ficou parado aqui, porque a comida fica mais tempo. Então, isso induz a saciedade. E, além disso, melhora também um perfil, a gente diz, metabólico, né? Então, melhora um pouquinho a queima de calorias, né? A metabolização, a queima do açúcar. E, então, isso favorece também essa parte de queima calórica, vamos dizer assim. Né? Então, são efeitos vários, né, que esse tipo de medicação tem. Mas é interessante porque nem todo mundo também come só por fome física, né? Então, tem a fome hedônica. Muita gente come por uma compensação emocional. Então, a gente chama isso de fome hedônica, ou os americanos chamam de comfort food, né? Então, a pessoa come sem fome. E nesses momentos é difícil a pessoa, quando vai comer compulsivamente, porque tem um gatilho emocional, dificilmente ela vai procurar cenoura e pepino, né? Então, ela vai acabar querendo um doce, um chocolate. E o doce vicia, né? Doce Vicia mesmo.
Realmente, porque quanto mais come, mais tem vontade de comer, né? Bom, doutor, eu vou te pedir 2 minutinhos, vou dar um recadinho e volto aqui. E você que já mandou sua pergunta, segura, já você vai ter a sua resposta, tá? Doutor Felipe Pedrinola está aqui para te ajudar. Então, participe mesmo, pode mandar a pergunta que a gente volta já. São 2 minutos, eu venho. Vem você, Felipe Pedrinola. Vamos para as perguntas. Nessa época do ano, eu fico imaginando que o consultório fica mais cheio, né? Fica desespero do verão. Fica todo mundo querendo entrar em forma para o final do ano. Fica. E essa loucura, esse emagrecimento rápido, repentino, ele funciona? Assim, na verdade, é claro que tudo que é feito assim muito agudamente pode ter um rebote também, né? Então, às vezes, fica difícil mais o controle depois. E para que a pessoa perca peso muito rápido, muitas vezes algumas medidas não tão, vamos dizer assim, ortodoxas, né? São feitas, né? Existe um limite saudável para o emagrecimento? Existe um limite saudável que o corpo não vai brigar com você, né? Então, normalmente, se faz uma economia de calorias por volta de 300 a 500 calorias a menos por dia, né? Então, isso leva ao emagrecimento aí por volta de meio a 1 quilo por semana, ou seja, 2 a 4 quilos por mês. Né? Então, esse é um nível de emagrecimento bom que não vai fazer com que o seu organismo pense que você está passando muita privação. E depois ele briga com você, né? Diminui a sua queima calórica, te dá mais fome, e aí vem o famoso rebote, né? Eu, por exemplo, quando quero emagrecer, eu gosto sempre de 8 a 80, aí eu já fico resfriada, porque aí emagrece mais, a imunidade cai. Também tem isso. Por que a imunidade cai aí? A imunidade cai porque é uma situação de estresse, né? Então, quando você se priva de alguma coisa assim, de forma excessiva, como alimentação, ou excesso de preocupação também, ansiedade, aí a gente aumenta a produção do cortisol pela glândula suprarrenal, que é a glândula do estresse. E o cortisol baixa a imunidade, ele é um imunossupressor. Então aí começa a ter maior chance de pegar gripe, resfriado, herpes, candidíase, né, na mulher. Então tem que ir devagar mesmo pra gente manter saúde, né? Não adianta, emagreci, mas tô sem saúde, aí ninguém merece. Vamos lá para as perguntas, vou pedir para a produção já liberar na tela. Você que ainda não mandou a sua pergunta, pode mandar, tá? A Silvana Brito quer saber como eu posso identificar se tenho diabetes ou não. Essa é uma pergunta muito boa, porque o diabetes é uma doença silenciosa. Então, a gente estima que metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes, porque ela começa sem sintomas, né? Então, os sintomas mais comuns, né, quando a pessoa começa a ter, mas nesse início pode não ter, é mais sede, urinar demais, dor de cabeça, um pouco de falta de energia, né, falta de concentração. Então, esses são sintomas que podem acontecer, mas no início eles nem existem. Então, o que se recomenda? Ter um estilo de vida bom e fazer os exames uma vez por ano, pelo menos, para checar no seu médico, para ver se está tudo bem, fazer um exame de glicemia, tem outros exames um pouco mais sofisticados, como hemoglobina glicosilada. Então, exames de sangue, exame de urina pode ser importante também, porque a função renal também é importante de ser avaliada. Então, com um simples exame de sangue, a gente já fica sabendo, né, se a pessoa tem ou não tem um pré-diabetes ou um diabetes. Perfeito. E aí, se tem cura, você já tinha respondido, mas se for a 2, tem, né? Pode ter sim, mas é sempre um controle, porque, quer dizer, é o hábito de vida somado a uma tendência genética que a pessoa tem. Tá, ok. Próxima pergunta. Quais os piores alimentos para quem tem diabetes? Os piores alimentos são açúcares, né? Então, o açúcar é aquele que a gente adiciona, e doces que contenham açúcar, mas não é só isso. Então, aí entra também os alimentos ultraprocessados, aquele que a gente compra no supermercado e tem tanto nome ali, né, que é difícil a gente saber até o que significa aquilo. Isso, por exemplo, não precisa necessariamente ser doce, pode ser um salame. Pode ser um salame, um embutido, né? Esses alimentos pode ser salgado, né, ultraprocessado, aqui tem um monte de ingredientes. As gorduras saturadas, porque tudo que faça com que a pessoa tenha uma alimentação ruim, ganhe peso e aumente a gordura abdominal principalmente e fique com sobrepeso ou obesidade. Essa é a maior causa do diabetes. Então não é só o açúcar que leva a culpa, mas também são as gorduras ruins, né, e os alimentos ultraprocessados junto com o açúcar. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta, pode liberar aí na tela. Deixa eu ver. A Cleusa tem uma pergunta? Tá bom, abre ali para ela, por favor. A Cleusa é a nossa chefe de hoje, vocês conhecem. E a Cleusa tem diabetes, né, Cleusa? Tenho. E qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é, como que eu sei se a minha diabetes está controlada? Assim, todos os dias, hoje deu 110.
Tem dia que dá 115, tem dia que dá 125, tem dia que dá 98. Como que eu sei? Essa é uma pergunta muito boa e de utilidade pública, viu, Cleusa? Porque a glicemia, né, a glicose, você mede no aparelhinho, imagina, em casa, né? E, então, ele é bom, né? É bastante fidedigno, assim, se a gente for comparar com o exame feito no laboratório. Mas ela varia um pouquinho. Varia se você, quantas horas de jejum que você está, se foi feito em jejum de fato de manhã, porque isso a gente pode fazer essa medida também depois da alimentação. Aí existem alguns parâmetros. Mas, para a gente ter uma ideia, dos últimos 3 a 4 meses, se a sua glicose está boa, aí se usa um exame que é muito simples de sangue chamado hemoglobina glicada. Eu fiz. Aí, se essa hemoglobina glicada, ela vier abaixo de 5,6, 5,7, significa que seu controle está muito bom. Mas até se é uma pessoa que já é diabética, em controle, depende da idade também, até 6 pode ser aceitável a hemoglobina glicada. Deu 5,5, eu acho. 5,5 Tá tá ótimo. Agora, então, essa variação que ela está contando pra gente é normal, normal. Né, essa oscilação. Isso não significa que está descontrolada. É normal, é normal. E sabe que tem uma coisa interessante, que muitas pessoas que vão fazer o exame no laboratório ficam, às vezes, muitas horas em jejum, mais do que aquelas 8 horas, né? E aí chega de manhã, vai fazer a glicose, está 101, 105. E a gente sabe que o normal do não diabético é abaixo de 100, é de 99 para baixo. Então fala, puxa, será que eu estou diabético? Mas quando a pessoa fica muitas horas em jejum, como o nosso corpo é inteligente, então à noite, para a pessoa não ter hipoglicemia e passar mal, o corpo libera alguns hormônios e faz com que a glicose de manhã fique um pouquinho mais alta. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai interpretar o exame para ver se a pessoa fez em condições corretas, né? É claro que aí o médico mais experiente vai olhar para a hemoglobina glicada. Então, tem uma glicose lá que deu 100, 100 e pouquinho, e uma hemoglobina glicada lá de 5,2, 5,3, fala, olha, fica tranquila que você não tem diabetes. Mas tem outro parâmetro muito importante também de se dosar, que é a insulina. Porque a insulina, quando a insulina está muito alta no sangue, quer dizer, a pessoa pode ter aquilo que a gente falou, resistência insulínica, né? Então, a insulina está alta, quer dizer, o nosso pâncreas está fazendo uma força danada lá para manter essa insulina alta para colocar a glicose para dentro da célula para você não ficar com diabetes. Mas chega um ponto que o pâncreas pifa, né? Então, se essa insulina estiver muito alta, mesmo com a glicose normal, isso pode significar uma resistência insulínica ou uma situação que vem antes do pré-diabetes, né? Que é o pré-diabético quando a gente vê que já a glicose do jejum está lá entre 100 e 125. Mas a pessoa pode ter uma glicose normal com uma insulina alta. Isso já acende o sinal de alerta, fala, bom, vamos ver, porque o seu pré-diabetes pode estar a caminho. O pâncreas pode não estar legal. O pâncreas pode não estar legal. Ó, a Fá Regina diz, minha mãe tem diabetes e é controlada. Eu posso ter no futuro? Já perdi muito peso com cloridrato de metformina. Fiz errado? Não, fez certo. O mais importante, é claro que existe uma genética relacionada ao diabetes tipo 2. Mas não é porque a mãe teve que ela vai ter também. Né? E a metformina é um medicamento muito interessante, realmente, até para os pacientes pré-diabéticos tomarem, porque ela ajuda, de fato, a diminuir a resistência insulínica. Mas a recomendação maior é assim, procure se alimentar bem, de uma forma equilibrada, praticar atividade física regular, ter descanso bom, né? O sono é importante e cuidar do lado emocional, que às vezes são os pilares principais numa prevenção do aparecimento do diabetes. Muito bem. Obrigada, Fá Regina. Próxima pergunta, vamos para a tela. E olha, daqui a pouquinho a gente tem também o nosso momento sobre previdência. Você que tem aí alguma dúvida em relação à sua aposentadoria, segura que o Dr. Fábio vai responder já já. E hoje tem Cláudio Palpiteira, tá? Marta Rodrigues quer saber, Glifage XR é usado por alguns médicos para ajudar no emagrecimento. É válido? É válido. Glifage é metformina? A metformina é a mesma coisa, né? É um remédio muito antigo, né? A metformina, aliás, é natural de origem, né? Mas ela tem um mecanismo de ação no corpo que de fato melhora aquela resistência à insulina. Então, se você melhora a resistência à insulina, diminui um pouquinho a insulina, e a insulina é o hormônio mais, vamos dizer assim, anabolizante do corpo, engorda, né? A insulina em excesso, ela engorda. Então, se a Por insulina isso que tá a gente alta, comendo açúcar, a gente engorda? engorda e isso também, né? Claro que o açúcar tem muita caloria, né? Então, vem a caloria e vem a insulina alta, né? E a insulina alta é como se ela passasse a chave na celulinha de gordura e não deixasse essa gordura sair, né? Então, a insulina alta é um fator de resistência à perda de peso. Então, muitas vezes o uso do glifage ou da metformina
pode ajudar a dar uma desbloqueada, vamos dizer assim. Mas não é só o medicamento, é claro que aí tem que também, o exercício também baixa a resistência insulínica e a alimentação. Mas pode ser interessante sim em alguns casos. Renê Franco, ela quer saber, usar enzimas de diabetes como o Ozempic e Saxenda como indutor para o emagrecimento pode causar algum dano à saúde se a pessoa não tem diabetes? A gente acabou de falar sobre isso, né? São as canetinhas. Não são enzimas, né? Acho que ali, mas porque, na verdade, são canetas, né? Uhum. As canetas, como indutor para o emagrecimento, não causam dano à saúde Não, que a gente é ao saiba contrário, né? O até doutor hoje. falou que tem Pode até ter efeitos benefícios. colaterais, né? Principalmente enjoo, intestino preso, e ao tirar um pouco da energia, são efeitos colaterais relativamente comuns com o uso das canetinhas, mas não que vai fazer mal para a saúde. Perfeito. Doutor, a gente vê aí uma turma já com obesidade e tal, querendo emagrecer. Uma pessoa que tem diabetes, ela pode fazer uma cirurgia bariátrica ou colocar um balão? Pode. Inclusive, muitas vezes, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela sara do diabetes, né, do diabetes tipo 2, porque diminui o peso, diminui aquela gordura visceral, diminui a resistência insulínica e o diabetes fica praticamente curado, né? Então é muito comum a gente ver. E é interessante que logo depois da cirurgia, quer dizer, nem deu tempo ainda de emagrecer, a gente vê que a glicose e a insulina já melhoram logo no período pós-operatório, porque existem mecanismos hormonais também envolvidos nisso, no controle, que melhoram com a cirurgia. Que legal, hein, gente? Tá vendo? A gente tem algumas soluções, né? E tem médicos maravilhosos pra gente aproveitar aí esse conhecimento. Vou trazer sempre aqui pra vocês. Doutor Filippo Pedrinola. Ele tá no DR Filippo, com 2 P's, tá, gente? Pedrinola. E o contato é o 11 30 78 0124. Você pode entrar em contato, marca a sua consulta, sua avaliação, vai conhecê-lo e começa o seu tratamento. Não brinca com a sua saúde, não. E também não fique desesperado, porque você vê o quanto a medicina está evoluindo. Tem soluções maravilhosas. Mas segue lá no Instagram, DR Filippo Pedrinola. Aliás, o seu livro vai ser lançado? Lancei semana passada. Oh, meu Deus do céu. Devia ter trazido, né? Nossa, era pra eu ter ido. Eu ainda respondi que eu ia. Oh, cabeça então eu vou te de mandar vento. tá? Não, mas vamos contar pra turma. Como é que ele chama? Chama Saúde Sem Idade. Saúde Sem Idade. E a gente consegue comprar entrando no seu Instagram? Consegue comprar no site da editora. Qual é a editora? Chama Disrupt Talks. Disrupt Talks. Disrupt Talks. Tá. Se jogar o nome do livro, Saúde Sem Idade, meu nome já vai aparecer. Saúde Sem Idade, gente. Vamos ler? No meu Instagram também tá lá. A gente quer viver bastante com muita saúde. Obrigada. Claudia. Até a próxima. Prazer te ver. Vou passar lá no consultório. Doutor Combinado. Filippo falou pra mim que ele tem um sorinho que melhora toda a parte cognitiva, que desinflama os neurônios do cérebro pra gente ficar com um pensamento melhor, mais rápido, não é? Ó, isso muito me interessa.